Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês deste livro aqui, O Anatomia de uma Dor, do C.S. Lewis. Para começar, né, o livro físico, falar um pouco sobre o livro físico. Ele é um livro bem pequenininho, infelizmente ele não é daquelas edições de capa dura, bonitona, né, mas, bom, é um livro bem agradável de ler, a letra tem um tamanho bom, as folhas são todas amareladas e, acho que ninguém vai ter nenhum problema lendo isso aqui. Para quem está acostumado e acompanha aqui o canal, né, esse aqui é mais um vídeo do projeto de leitura em conjunto dos livros do C.S. Lewis. O do mês que vem vai ser o Problema de um Sofrimento, né, esse mês aqui, na verdade, janeiro, a gente discutiu a Anatomia de uma Dor em Chamada e etc. Então, eu vou deixar o vídeo no cardzinho aí em cima, em que eu explico melhor as coisas para se você quiser participar. Bom, mas vamos falar sobre o livro mesmo, né? Olha, isso aqui é diferente de tudo que eu já li dele, porque ele não vai pegar um assunto aqui, ele não vai pegar e destrinchar, abordar o assunto de maneira racional, mostrando todos os argumentos e toda a capacidade argumentativa dele em cima daquele assunto. Não, não, não. Longe disso, isso aqui é um diário de quando ele estava de luto, porque, resumidamente a história, né, ele se casou já muito tarde, ele ficou pouquíssimo tempo casado com a mulher dele, e ela acabou adoecendo e morrendo. Ele até sabia, né, que ela tinha essa doença, etc. Ele sabia o que ia acontecer de certa forma, mas isso não tira de forma alguma a gravidade do negócio, porque algo até que o enteado dele fala até no prefácio aqui, é que, o Lewis ele amava tanto ela, que todo esse registro, esse diário de dor que ele mostra aqui, é justamente um reflexo disso, né? É meio que proporcional o tanto de amor que ele tinha para ela e o tanto de dor que ele sentiu depois que ela morreu, né? Inclusive, já que eu puxei um pouco do prefácio, já comentar aqui que eu não gostei do prefácio para a edição original do livro, eu gostei muito do prefácio do enteado dele. Olha, dá uma pesquisada se você quiser nesse cara, ele, se eu não me engano, ele chama Douglas... É Douglas Grantham, eu não sei como é que pronuncia direito, mas eu vou deixar aí embaixo um vídeo dele falando... comentando um pouco sobre a vida dele, da relação dele com o C.S. Lewis. Ele já participou de diversos documentários do Lewis, ele produziu o filme das Crônicas de Nárnia, ele é um cara muito legal, ele é bem estilão, assim, britânico elegante. Eu acho que ele nem é britânico, mas ele tem aquele estilo, sabe? Então não deixe de dar uma olhada e dar uma conferida nele. Mas deixando os prefácios de lado e o enteado dele um pouco de lado também, vamos falar do conteúdo do livro, porque eu acho que é por isso que as pessoas clicaram nesse vídeo, né? Olha, que nem eu tinha dito, isso aqui é um diário pessoal dele, no qual ele escrevia relatando a experiência de luto dele pela morte da esposa, né? Então, é um negócio pesado, por assim dizer, é completamente diferente de outras coisas que você já possa ter lido dele. Eu, por exemplo, só li uns livros mais clássicos dele. E, assim, não é que não dá pra enxergar a personalidade dele, aquela coisa que... aquele estilo comum que é presente em todos os livros dele. Não é que não dá para enxergar isso, mas é que a perspectiva é completamente diferente. Porque são relatos tão pessoais, sabe? Ele já abre o livro dizendo, né, como o luto se parece tanto com o medo, a sensação é praticamente a mesma, que há uma espécie de véu entre o mundo e ele mesmo, e coisas do tipo. Então, o que vai ser expresso nessas poucas páginas que tem aqui é justamente as frustrações dele, as sensações dele e a relação disso tudo com a fé dele, com essa tensão que se tem entre a fé e eu não diria um desespero, mas algo próximo disso que ele está sentindo. E olha, para relatar agora algo um pouco mais pessoal, eu me lembro que quando eu terminei de ler o livro, a gente fez a chamada lá no grupo de leitura em conjunto. E eu comentei que eu não sabia ao certo, na verdade, eu não conseguia relacionar ao certo as coisas que ele estava dizendo aqui com alguma experiência verdadeira que eu tinha tido, porque eu nunca tinha passado por um sofrimento desse tamanho e com esse tipo de características, sabe? Então, eu lembro de comentar que eu tentava ficar imaginando, tentava ficar artificializando algum tipo de situação que me colocasse numa posição parecida para eu tentar realmente entender esse livro. Só que, eu não cheguei nem perto, porque, infelizmente, por uma espécie de destino trágico, por assim dizer, um dia depois dessa chamada, me aconteceu na minha vida pessoal, né, ocorreu algo que realmente me abateu bastante, me colocou numa posição que eu não diria que é igual e que não chega na mesma gravidade que ele passa aqui, mas que me colocou numa posição muito parecida e com características muito parecidas. E aí, de repente, o livro se tornou completamente claro para mim. É até bizarro de dizer
o quão fácil foi assimilar as coisas que ele estava descrevendo, o medo, esse negócio que eu já até falei do véu em cima do mundo, e várias outras coisas, até uma sensação que ele fala aqui de falar no vazio e coisas do tipo. Até foi esse o motivo pelo qual eu demorei 2 semanas para gravar um vídeo novo, porque eu não tava com muita coragem de falar sobre esse livro não. E olha, é realmente bizarro, porque agora eu percebo o quão longe estava a minha imaginação das situações que ele descreve aqui, quando eu li simplesmente tentando artificializar alguma coisa, né? Mas se você já passou por alguma situação parecida, eu creio que isso aqui vai ser uma espécie de uma expressão exata daquilo que você passou, né? Ou daquilo que você está passando, ou daquilo que você passará algum dia, ou que, se Deus quiser, você nunca vai passar. Incluindo as fases que você consegue observar que ele está manifestando aqui, né? As fases do sofrimento dele, por assim dizer. Porque no começo dá para perceber que é um Lewis bem melancólico, né? É um cara bem próximo do desespero, uma sensação de injustiça com a realidade, sabe? Tipo, ele até de certa forma vai meio contra Deus, né? Ele fica falando, tudo parece uma piada de mau gosto, tudo parece obra de um sádico cósmico, sabe? E até depois, ele em algumas partes do livro, ele vai falar, pedir perdão, né? Porque isso daí não era, na verdade, um pensamento, isso aí era só um grito desesperado, que ele chama, né? Então, o que dá para perceber, muito claro, são essa relação, essas espécies de altos e baixos que você consegue perceber uma tensão entre os momentos que ele usa a razão e os momentos que ele está desesperado, que ele está muito próximo da dor ali e que ele não consegue ao certo manifestar claramente um pensamento racional, né? Então essa, de certa forma, é a estrutura do livro, porque como eu disse, é um diário, né? Então vai passando os dias, vai passando os momentos, ele vai relatando as coisas e essa tensão é a coisa que fica mais clara, a tensão entre a razão e a emoção ali e tudo que está se manifestando conjuntamente é isso. Mas para não ficar muito só falando no geralzão, eu vou comentar sobre algumas ideias aqui que eu achei interessantes no livro. Então, para comentar uma primeira coisa, como eu tinha dito, ele abre o livro falando sobre a sensação de medo, essa sensação horrível. Se eu não me engano, ele fala de uma preguiça que vem constante com o sofrimento, que ele não consegue fazer nada, uma falta de força. E ele vai dizer também qual que é a resposta dele frente a esse sofrimento, né? Então, que nem eu falei, ele se sente injustiçado e tal, mas ele vai começar a falar que ele se sente abandonado, por assim dizer. Porque ele vai comentar que, não, tem aquela passagem que é só você vir, você bate na porta e a porta para Deus vai abrir para você e tal, e ele fala, não, mas peraí, eu tô sentindo que eu tô batendo na porta e ela tá trancada por dentro com um monte de cadeado, tá distante, ninguém me atende. E ele discorre bem sobre isso, sobre como no momento desse, parece que a luz ela não tá se mostrando, assim, sabe? O pedido de ajuda dele não tá sendo atendido. Só que o que vai ser interessante é que mais pro final do livro, ele vai comentar que, na verdade, talvez era a abordagem dele que estava fazendo com que a porta parecesse fechada. Eu vou até ler a passagem aqui, porque eu acho que eu não vou conseguir comentar de maneira muito clara, né? Mas ele diz aqui, entretanto, batam e a porta lhe será aberta. Até que ponto bater significa esmurrar e chutar a porta como um maníaco? E há também o a quem tem será dado. No final das contas, você precisa ter determinada capacidade para receber. Caso contrário, nem mesmo o poder absoluto será capaz de lhe dar. Ou seja, justamente o que eu tinha descrito, né? Acho que ele deixou mais claro do que eu, né? Algumas coisas mais comuns, até que eu já ouvi de outras pessoas também, ele vai comentar aqui, né? Como, por exemplo, o fato de que o sofrimento não é apenas o sofrer, mas também pensar constantemente sobre o sofrimento, né? E isso é algo que acaba por aumentar ele ainda mais. Isso é algo que acontece, acho que qualquer pessoa consegue relacionar com isso que ele está dizendo, né? E aí, puxando um pouco sobre o que eu tinha comentado, que ele diz que a sensação do luto parece que tem um véu entre você e todas as coisas do mundo, ele vai dizer aqui uma passagem bem curtinha que eu vou ler para vocês, na página 38, o seguinte: a ausência dela é como o céu, estendido sobre todas as coisas. Isso é muito interessante porque ele vai narrar como não importasse o lugar, como não importava o lugar e nem a situação, a falta dela era presente em todos e com a mesma intensidade. Então, de certa forma, o mundo era pintado a cor dela. Isso é algo que é bem bizarro, por assim dizer, né? Porque, a depender da sua proximidade física, habitual, espiritual com a pessoa mesmo, ela tende a deixar a impressão dela marcada nas coisas, nas ações, etc. Até ele vai comentar aqui mais pra frente
que ele fazia muitas coisas tendo em vista a esposa como finalidade. Então essas coisas tinham a marca dela na vida real, sabe? E não eram mais não eram mais as mesmas depois que ela se foi. A ausência da pessoa, digamos, pela morte, que nem foi a experiência dele, ela tira essa impressão e parece que as coisas ficam meio vazias, sabe? Que nem ele diz, parece que tem um véu entre você e o mundo. E olha, eu não quero entrar em muitos detalhes sobre o que aconteceu na minha vida pessoal, mas eu posso confirmar isso com certeza, porque realmente, assim, parece que as coisas ficam meio apagadas. É meio estranho de dizer, parece que as coisas ficam meio mortas. As mesmas coisas que você fazia diariamente, você tem costume de entrar em contato o tempo inteiro, parecem outras. É algo que realmente só experienciando para poder falar, para poder ter noção do que é, senão é muito difícil. E aí agora para comentar sobre outra coisa, só para vocês terem noção de como o Lewis desce o nível, por assim dizer, nesse livro, ele vai estar comentando sobre aquilo que eu já falei aqui, sobre tudo parecer uma piada de mau gosto, tudo parecer algo feito por um idiota, e ele vai falar sobre como o destino ele se sente bem por gerar uma grande capacidade só para depois frustrar ela, né? Então ele vai dar o exemplo de Beethoven, que ficou surdo, porque ele vai estar comentando sobre o casamento dele, né? Pô, ele finalmente se apaixonou, ele finalmente teve um amor gigantesco pela esposa, e quando eles se casaram, eles estavam ali próximos, tal, e em pouquíssimo tempo, pá, ela morreu depois de adoecer, né? Então ele se sentiu dessa mesma forma, como se o destino tivesse realmente dado uma grande capacidade para ele, frustrado no segundo seguinte. Ou seja, completamente diferente do Lewis que tá todo mundo acostumado, né? Eu até fiquei pensando quando eu li essa passagem que se eu tivesse lendo ela em algum outro livro dele e ele usasse esse exemplo de Beethoven, ele provavelmente diria algo do tipo: ah, mas veja bem, talvez Beethoven tivesse perdido a sua audição porque para mostrar para ele como as coisas materiais são efêmeras e como ele deve apreciar as coisas que não são materiais, como ele deve parar de ouvir a música do mundo físico e passar-se a ouvir a música da eternidade, sabe? Passasse a ouvir a música da eternidade com a alma. Ele provavelmente diria algum negócio assim, bonitinho e bem elaborado, né? Mas como ele estava passando por um momento difícil aqui, a coisa muda completamente. Mas, apesar de tudo, que nem eu tinha dito, depois ele vai comentar aqui que essas coisas não passavam de gritos de desespero, né? Que não refletem verdadeiramente o que ele pensa, porque quando ele está mais em si, quando ele está abordando as coisas de maneira mais racional. E bom, agora eu quero comentar aqui com vocês a minha passagem preferida do livro, que o contexto é basicamente ele estava dizendo sobre como ele estava frustrado e como essa situação só serviu para mostrar o quanto o castelo dele era fraco, era um castelo de cartas, né? Os fundamentos dele, as coisas na qual ele baseava a própria vida, não passava, ele faz a comparação com o castelo de cartas porque, obviamente, é fácil de ser derrubado, né? E ele diz, pô, bastou isso para eu já virar contra Deus, para eu já falar essas besteiras, para eu já perder a minha fé. E aí ele vai dizer isso aqui que é uma das passagens mais interessantes que eu já li. Ele diz: você nunca tem consciência do quanto de fato acredita em alguma coisa, e enquanto a verdade ou falsidade dessa coisa não se torna uma questão de vida ou morte para você. É fácil dizer que você acredita que uma corda seja forte e segura, enquanto a está usando apenas para amarrar uma caixa. Mas imagine que deva dependurar-se nessa corda sobre um precipício. Será que não iria primeiro descobrir o quanto na verdade confia nela? O mesmo se dá com as pessoas. Interessantíssima essa passagem, né? Um soco na boca do estômago bem direto, né? Porque ele tem toda a razão. Muitas vezes a gente não tem a noção correta do quanto a gente acredita em uma ideia. Muitas vezes são só palavras saindo na nossa boca, sem estarem atreladas a algo, coisas que a gente nem dá valor direito. E isso se torna completamente claro quando a gente realmente depende daquelas palavras, depende daquelas verdades que a gente está falando. Você realmente acredita nisso? É que nem falar sobre o sofrimento, falar sobre como as pessoas devem passar por isso, como elas devem aguentar firme, etc. É tudo muito bonitinho, é tudo muito fácil. Mas na hora que você está sofrendo, na hora que você está passando por algo desse tipo mesmo, aí que o teste verdadeiro se mostra, né? O teste não é quão bem você consegue expressar e quantas palavras bonitinhas você consegue dizer sobre um assunto. É o quanto você consegue aguentar verdadeiramente passar pela experiência que você está descrevendo. Bom, e aí para comentar mais algumas coisas, como eu tinha dito, vai ficar essa tensão constante entre os momentos em que ele tá abordando algo com a razão e os momentos que ele tá só dando gritos de desespero mesmo. Ele vai até dizer uma frase bonitinha aqui na página 67, né, de certa forma, comentando sobre isso, na qual ele diz:
Não é possível ver nada de maneira adequada enquanto os olhos estiverem embaçados de lágrimas. Ou seja, ele reconhece que esses relatos, eles têm um valor. Os relatos que ele está dando de esses gritos quase desesperados, eles têm um valor experiencial imenso. É muito benéfico você ver qual que é a relação do ser humano direto com esse ponto mesmo, o que está passando na cabeça dele, porque a gente sabe que o Lewis é um cara de muita fé, ele era um cara que sabia explicar as coisas de maneira brilhante. Você lê os outros livros dele e você fala, nossa, esse cara aqui era absurdo de tão bom. E você vê esses relatos dele mostram realmente o quão difíceis são as situações da vida. E é óbvio, eles têm um valor, mas ele reconhece que não é um valor, por assim dizer, racional, não é um valor dedutivo, lógico ali, né? É um valor diferente, porque o valor racional mesmo tem que ser feito quando os olhos não estiverem embaçados pelas lágrimas. E olha, eu não sei se vai ser um bom exemplo, mas foi algo que eu usei na chamada para explicitar essa tensão sentimental que ele possui dentro dele, que é visível aqui no livro. Olha, eu vou colocar aí na tela duas representações da Pietà. Uma é a de Michelangelo e a outra é a do Bouguereau. E cara, eu acho que essas duas representações, elas explicitam exatamente o que está se passando por Lewis. Porque se você olhar para a Pietà do Michelangelo, ela tá serena, ela tá calma, ela passa uma imagem serena, né? Ela como se tivesse de braços abertos, ela sabe, ela tem uma compreensão total sobre o propósito do que aconteceu, né? Então ela doa o seu filho ao mundo, por assim dizer. Já a Pietà de Bouguereau, ela tem uma característica completamente contrária. Você consegue perceber nos olhos avermelhados dela aquela cara de choro, aquela cara de frustração, e ela agarrando o filho, não querendo deixar como não querendo deixar ele embora, por assim dizer, né? Ela realmente está frustrada, ela como que julga o mundo a partir disso, né? Pô, vocês pegaram meu filho, como assim? Ou seja, são tentativas de representar a mesma cena, por assim dizer, né? A mesma imagem, mas são completamente contrárias, elas mostram essas duas realidades contrárias. E é justamente isso que eu acho que dá pra ver aqui no livro, porque por vezes você vai ver um Lewis que é a Pietà do Michelangelo, ele tá deixando o mundo, que nem essa parte mais racional que eu tinha lido, né? Pô, você só sabe o verdadeiro valor de uma crença quando ela vira questão de vida ou morte pra você. Você percebe que tem alguns momentos em que ele tem uma compreensão maior do que tá acontecendo, né? Então ele fica de braços abertos, como se fosse uma Pietà do Michelangelo. E nas horas de mais desespero, ele vai realmente manifestar o que é presente na Pietà do Bouguereau, que é tipo uma frustração, quase um julgamento ali, putz, que injustiça, meu filho aqui, sabe, que pra ele é a mulher, não posso deixar ela ir embora, por que isso aconteceu, sabe, os olhos inchados e etc. E, bom, esse foi o exemplo que eu usei na chamada, eu achei que pudesse clarear um pouco as coisas aqui. Aliás, se alguém ficar curioso sobre essas representações, eu vou deixar um vídeo aí embaixo na descrição sobre em que um canal lá, o cara faz uns comentários e analisa a obra a Pietà do Bouguereau, e é bem interessante porque ela está representando justamente o luto ali, a Pietà, porque o Bouguereau pintou isso em homenagem ao filho dele que tinha acabado de morrer, então fica bastante claro por que essa é uma representação muito boa para comparar com esse livro. E olha, agora eu só vou comentar mais um ponto, só como curiosidade mesmo, porque que nem eu disse, é um livro pequeno, são relatos, é difícil realmente apresentar alguma coisa aqui, então eu realmente recomendo que vocês leiam esse livro. Olha, é uma experiência bastante interessante saber dessas coisas e saber como que ele enfrentou a dor. Mas o que eu queria comentar é que numa das partes finais do livro, ele vai contar sobre uma conversa que ele teve com a mulher dele, que eu vou ler aqui para vocês. Certa ocasião, bem perto do final, eu disse: "Se você puder, se lhe for concedido, venha até mim quando eu também estiver no meu leito de morte." "Concedido," ela prometeu. "O céu iria ter um trabalho danado para me deter, e quanto ao inferno, eu o faria em pedaços." Ou seja, ele pede para a mulher dele ir visitar ele quando ele estivesse no leito de morte dele, né? Da mesma forma que ele estava ali visitando ela, só que ele estava em carne, né? Ele pede para ela vir depois que ela já estiver do lado de lá. E olha, quando eu li essa parte, eu me recordei que uma vez eu tinha lido em um trecho de uma biografia dele que alguém tinha mandado para mim, que quando ele estava próximo da morte, lá no hospital, de cama e etc., ele já estava praticamente tendo delírios, por assim dizer. Não delírios, mas ele já não estava muito em si. E a pessoa que estava contando a biografia,
ela dizia que no meio da noite, assim, ou ele estava dormindo em algum período, e aí ele acordava do nada, olhava para o lado dele e quase numa visão de contemplação, assim, ele dizia: nossa, eu não acreditava, eu não sabia que isso era assim, nossa, eu nem imaginava. E depois ele voltou a dormir. E pouco tempo depois ele morreu, né? E isso é relatado numa biografia, eu não lembro ao certo qual que é agora. Eu provavelmente vou deixar embaixo na descrição, nos comentários, eu deixo aí a passagem. Mas aí eu lembro que eu fiquei pensando, porque nessa biografia o autor comentava que, putz, quem sabe ele viu Jesus ali naquela hora, né? Quem sabe ele não viu a própria verdade se manifestando para ele. Mas eu gosto de imaginar que nem ele comentou aqui, quem sabe não foi a mulher dele, a Joy, que foi visitar ele pouco tempo antes dele morrer, né? E bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu me enrolei ou deixei algo confuso, provavelmente ficou. Eu gravei esse vídeo meio que sem roteiro, só vendo tópicos aqui mesmo. E se alguma dessas coisas aconteceu, deixa aí nos comentários que eu tento responder todos sempre. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos de livros como esse, livros de C.S. Lewis, de literatura, de filosofia e entre outros. E é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui. Até a próxima aí. Valeu!